Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós hoje estamos fechando a nossa meditação no livro de Gálatas. Vamos fazer a leitura corrida, tanto do capítulo, como também das referências, E então nós estamos no fechamento do livro de Gálatas, capítulo de número 1, E vamos já à leitura da mensagem, que diz o seguinte: Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 a seguir, Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho, do que já recebestes, seja anátema. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia,
que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos já de imediato, entrar já na leitura das referências, para que nós possamos ter um melhor entendimento, Eu faço a pregação de todos os capítulos, como os irmãos já têm conhecido. A gente vai meditando dia a dia, de acordo com o tempo de um vídeo normal que as pessoas conseguem ver o vídeo todo, para que não fique infrutífera a palavra, para que os irmãos, toda a mensagem, toda a história, digamos assim, ela tem princípio, meio e fim, ou seja, começo, meio e fim. Então, se as pessoas vê o começo e depois não vê o fim, e não vê o meio, a história fica infrutífera, Então é preciso ver o começo, o meio e o fim, tá certo, irmãos? Tá? Então, por isso eu faço um vídeo de um tamanho normal, que as pessoas conseguem ver, assistir o vídeo inteiro, sem ficar enfadada, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E depois que eu consigo fechar o capítulo inteiro, meditando até o fim, no tamanho ideal para poder caber num vídeo de um bom tamanho, aí eu faço depois no último dia ou no penúltimo dia, eu faço uma leitura corrida, do capítulo e também das referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, nós vamos agora partir para as referências, que a partir do versículo de número 4, está escrito o seguinte, para vos livrar do presente século, ou seja, do versículo 1 até o 4, está tratando deste assunto, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, E diz, para vos livrar do presente século mau, Ou seja, o mundo jaz no maligno, Os dias são maus e os tempos trabalhosos, diz a palavra de Deus. Isso é o que ocorre, é o que acontece no presente século mau. Os dias são maus e os tempos são trabalhosos. Os irmãos nunca viram dias tão difíceis, como estão atravessando os dias de hoje, Todo tipo de problema, principalmente, irmãos, sobre o caráter do ser humano, Sobre o caráter do homem, sobre a dignidade, sobre a purificação, sobre a pureza, sobre a santificação, Os irmãos nunca viram antes, todos os irmãos que têm hoje de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, nunca viram dias tão difíceis como está isso ultimamente. Você não consegue ligar a televisão, ou abrir o YouTube, ou o Facebook, em qualquer plataforma, você não consegue abrir e olhar de frente para tudo aquilo que você está vendo, sem não se indignar com o que está vendo. Então, vamos à meditação da palavra. Para nos livrar do presente século mau. Este versículo foi provavelmente uma antiga profissão de fé, bem conhecida de todas as igrejas do Novo Testamento. Associa a morte de Cristo ao perdão dos nossos pecados e ao livramento do presente século, mundo mau. É parte essencial do propósito salvífico de Cristo, livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. A primeira mensagem evangélica pregada em seguida ao do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes contém as palavras: salvai-nos
desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Os crentes devem viver para Deus e não para serem controlados pelos valores, sabedoria, opiniões, desejos corruptos, ambições e prazeres que prevalecem entre o povo deste mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nota. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Ver o estudo, o relacionamento entre o crente e o mundo. Página 1957. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Outro evangelho. Falsos mestres foram aos Gálatas, procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Este evangelho diferente consistia não somente em crer em Cristo, mas também ligar-se à fé judaica mediante a circuncisão. Gálatas 5, versículo 2. As obras da lei, Gálatas 3, versículo 5. E a guarda dos dias santos judaicos. Gálatas 4, versículo 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro, a Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo. Verso 7. Este evangelho nos veio para a revelação de Jesus Cristo. Verso 12. E pela inspiração do Espírito Santo, ver o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. O Evangelho é definido e revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Verso 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 7. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Do verso 9, ou seja, o verso 9, o verso 9 inteiro, né? A referência é muito grande, irmãos. Do 9 até o 10. A palavra anátema, no grego, anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição, e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro, o apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo. Verso 7. E mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidencia-se em Jesus Cristo. Ver Mateus capítulo 23, versículo 13, nota. Em Pedro, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Em João, segundo Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. Ver em João, segundo João, versículos 7 a 11. E em Judas, versículos 3, 4, 12 e 19.
e se achará no coração de todo seguidor de Cristo, que ama o seu Evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus. E crê que o Evangelho é a imprescindível boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Aleluia, Pai. Segundo, malditos, anátema, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava de acordo com a revelação de Cristo, de acordo com a revelação que Cristo lhe dará. Versos 11 ao 14. Vou repetir. Malditos, anátema, são todos os que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Versos 11 e 12. Verso 6, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Quem acrescenta ou tira algo do Evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina. Deus tirará a sua parte do livro da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus ordena aos crentes, terceiro, Deus ordena aos crentes a defenderem a fé. Em Judas 3, nota. A corrigirem os errados com amor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26. E a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais. Aleluia, Pai. Vou repetir, isso aqui é muito importante. Deus ordena aos crentes a defenderem a fé. Virem Judas, versículo 3, nota. A corrigirem os errados com amor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e 26. E a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais, ensinadas por Jesus e os apóstolos. Versos 8 e 9. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Essas verdades incluem a deidade de Cristo e seu nascimento virginal. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Ver em João, capítulo 20, versículo 28, nota. B. A plena inspiração e autoridade da palavra de Deus em tudo quanto ela ensina. Pelo estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. C. A história da queda de Adão. Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 19. D. A corrupção inerente na natureza humana. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 21, 32. Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 18. Romanos, capítulo 7, versículos 14, capítulo 14, versículo 21. E
condição perdida da raça humana sem Cristo. Ver Atos capítulo 4, versículo 12, nota. Romanos capítulo 16, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 16 ao 32. Romanos capítulo 10, versículos 13 ao 15. F. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da sua morte e do seu sangue. Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 25. Capítulo 5, versículo 10. Ver o estudo, fé e graça, página 1704. Vou repetir esse parágrafo porque ele é de fundamental importância, né? A salvação pela graça mediante a fé em Cristo, como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através da sua morte, ou de sua morte, e do seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ver o estudo, fé e graça, né? Aqui está, irmãos, dois quesitos fundamentais para a salvação do homem. Fé e graça, né? Falta só o terceiro que sela, que é a justiça, né? O Jesus veio ao mundo, né? Puro e exclusivamente por um único motivo, para salvar a raça humana. Ele não veio por nenhum outro motivo, porque a raça humana estava toda ela fadada à perdição. Estava toda ela, né, na condicionante, né, de ser toda ela perdida, de não se salvar ninguém, né. É tão verdade isso que Jesus, vendo o pecado no mundo, ele disse, né, se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? Então é exatamente por... Então Jesus veio puro e exclusivamente por esse motivo. A palavra de Deus afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três juntos, né, são três pessoas em um único ser, né? Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São três pessoas em um único ser. Os três são Deus. Então, olhando o céu abaixo, e viu que não havia um justo sequer para pregar o plano de salvação, porque através da lei, dos estatutos e os mandamentos que foram dados a Moisés, né, a lei tornou-se insuficiente para o homem se salvar, né, era impossível. Então Jesus veio exatamente para poder passar por tudo que passou, fazer tudo que ele fez para que fosse implantado o plano de salvação. Nada do que aconteceu com Jesus foi por acaso. Nada foi por fraqueza de Deus. Nada foi por fraqueza de Jesus, né? E sim, tudo, pelo contrário, né? Ele tornou-se uma verdadeira fortaleza, que após vencer o mundo e o pecado, após vencer a Satanás, foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. É tudo por ele, nada sem ele, tudo para ele, né? Então esse parágrafo aqui afirma, né? A salvação pela graça mediante a fé em Cristo. A salvação pela graça mediante a fé em Cristo, como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através de sua morte e do seu sangue. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 25, né? Romanos capítulo 5, versículo 10. Ver o estudo, fé e graça, página 1704. G. A ressurreição corporal de Cristo. Ver em Mateus capítulo 28, versículo 6, nota. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 3 e 4. H.
a realidade histórica dos milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 8, versículo 28. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 18. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. J. O ensino bíblico a respeito do inferno. Ver Mateus capítulo 10, versículo 28, nota. E a volta literal de Jesus Cristo à terra. João capítulo 14, versículo 3, nota. Atos capítulo 1, versículos 11. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, nota. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, nota. Quarto, trechos bíblicos semelhantes que divertem contra os falsos mestres. Quarto e último parágrafo. Trechos bíblicos semelhantes que divertem contra os falsos mestres. Ou seja, a Bíblia cita aqui, irmãos, onde é que você encontra na Bíblia a citação desse quesito tão importante, né? Que é você ver, ouvir, entender e se livrar dos falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pastores, né? Os falsificadores do Evangelho, né? Você, aqui está a referência, onde é que você encontra, né, a citação sobre isso, né? Trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Romanos, capítulo 16, versículo 17. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 e 22. 2 João, segundo João, versículos 9 e 11. Judas, versículos 12 e 13. Ver em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, nota. Ver o estudo, os falsos mestres, página 1488. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 até o 15, irmãos. Se estivesse ainda agradando aos homens, ninguém pode ser um autêntico ministro do Evangelho e, ao mesmo tempo, procurar agradar a outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque está muito grande. Os irmãos não vão dar conta de assistir depois, né? Então esse final aqui eu vou deixar para colocar no próximo vídeo, que é do versículo 10 até ao 24, irmãos, para que eu possa fazer da forma que eu fiz até o momento, para que haja um melhor aproveitamento, né? Então, nas referências do versículo 10 até o 24, eu colocarei no próximo vídeo para que os irmãos tenham um melhor aproveitamento. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.